Olá, amigos. Sejam bem-vindos de volta ao podcast Legião de Super-Heróis. Em nosso último episódio, nós prometemos comentar sobre outro dos super-heróis que surgiram nos anos 1950. Por isso, hoje nós vamos falar aqui do Rip Hunter. Richard Rip Hunter é um personagem da DC Comics que foi criado por Jack Miller e Ruben Moreira e apareceu pela primeira vez em 1959, já com sua própria revista, que durou mais ou menos 29 edições, ou seja, até 1965. Ele estrelou a 8ª edição da série dos Mestres do Tempo, de 1990, que foi escrita por Bob Wayne e Lewis Shiner. Mas a verdade é que em 1957, ele já fazia parte dos Desafiadores do Desconhecido, que era um quinteto de aventureiros de ficção científica que tinha sido criado por Jack Kirby. Os destaques nesse grupo eram Cave Carson e Rip Hunter, que acabou sendo o mais bem-sucedido dos dois, pelas mãos de ilustradores como Joe Kubert, Mike Sekowsky e Nick Cardy. Hunter foi o líder de um grupo de viajantes do tempo que viviam aventuras historicamente bastante corretas em várias épocas. Apesar de ter sido, desde o seu início, um personagem bastante original e interessante, o Rip Hunter acabou sofrendo uma série de revisões dentro do universo ficcional da DC Comics. Nós já sabemos que essas mudanças são geralmente ligadas à queda nas vendas, o que faz com que os roteiristas e os ilustradores enlouqueçam e acabem se servindo de dispositivos narrativos que a gente conhece sempre como um evento de crise para explicar mudanças dramáticas na aparência ou na personalidade dos personagens. E o Rip Hunter, como tantos outros, acabou sendo submetido a uma série de mudanças que no final o deixaram bastante desfigurado. A história é a seguinte: Rip Hunter é um cientista que dedica todo o seu tempo a encontrar uma forma de viajar no tempo. Em um dado momento, ele inventa um negócio chamado Esfera do Tempo e começa a usar sua invenção, obviamente, para viajar através do tempo, para frente e para trás. Com a ajuda do seu amigo Jeff Smith e da amiga Bonnie Baxter e do irmão mais novo da Bonnie, o Corky, ele começa a viver diversas aventuras no tempo. Essas aventuras foram contadas na série Rip Hunter Time Master, que, como já dissemos, teve 29 edições entre 1961 e 1965. Mas acontece que, ao contrário da maioria dos outros personagens de quadrinhos que sofreram mudanças, o Rip Hunter continuou sempre com a mesma personalidade e com as memórias que tinha antes das mudanças acontecerem. A verdade é que, desde o começo, as editoras de quadrinhos estavam sempre testando novos personagens para ver se eles seriam populares o suficiente para terem algum poder de permanência. Alguns, como Barry Allen, se tornaram famosos quase instantaneamente, enquanto que outros, como o Rip Hunter, conquistaram muitos seguidores, mas não conseguiram impressionar tanto assim, de modo que foram sendo alterados até se transformarem em outra coisa. Mas a ideia foi sempre de retratá-lo como um homem sem tempo e sem um lar. Suas primeiras histórias eram geralmente histórias independentes, nas quais ele visitava diferentes épocas e lidava com ameaças associadas a essas épocas. Por exemplo, em sua primeira aparição, ele acaba lutando contra dinossauros. As primeiras histórias do Rip Hunter tinham um adversário constante, embora não fosse necessariamente um vilão, mas era o John Charles James, que competia com o Rip e seu colega Jeffrey Smith por uma bolsa de estudos, bolsa de pesquisa, na verdade. Rip e Jeffrey logo se juntaram a Bonnie Baxter e ao seu irmão Corky e começaram a viajar pelo tempo. Veja que uma das características deste personagem era que ele nunca foi propriamente um paladino da justiça ou um defensor dos fracos e dos oprimidos. E há um detalhe bastante interessante sobre esse personagem. Ele nunca teve um uniforme e nem nunca usou qualquer spandex em suas aventuras. Em todas elas, ele sempre aparecia usando calça jeans e camiseta branca. Em suas aventuras, ele podia, de repente, fazer uma amizade com a Cleópatra, a rainha do Egito. Depois de ajudar a rainha egípcia em suas negociações com Júlio César, ela passou a considerar que ele era um amigo e veio em seu auxílio em outras aventuras quando ele vasculhou a antiguidade em busca de ajuda. A turma do Rip Hunter acabou conhecendo uma série de outras figuras históricas bem antigas, outras nem tanto, como alguns personagens da Segunda Guerra Mundial. Mas o Rip Hunter é um ser humano normal, sem nenhum superpoder, embora seja habilidoso com armas de fogo e no combate corpo a corpo. Ele também possui vários itens de alta tecnologia que ele utiliza nas suas viagens no tempo. Nas primeiras aparições da Esfera do Tempo, ela tinha lá dentro um dispositivo chamado Encyclomatic,
que era um computador com muitos arquivos de dados do passado. Havia também dispositivos para fornecer tradução de fala para todas as pessoas das diferentes épocas que encontravam. Era como se ele tivesse um Google Translator só para ele. Mas é a inteligência de Rip o seu maior trunfo, e ele é um dos maiores inventores do universo DC. Ele tem um conhecimento avançado da ciência e da tecnologia e um conhecimento de física temporal bastante avançado. Olha, esse personagem dos quadrinhos da DC acabou trilhando um caminho tão complexo quanto as suas aventuras no tempo. Ao longo das décadas, suas aventuras foram sendo tecidas em tramas bem intrincadas que sempre giram em torno da ideia de viagem no tempo. Em algumas aventuras, Rip Hunter enfrentou desafios épicos, como a crise nas infinitas terras, na qual ele desempenhou um papel crucial na batalha contra o Anti-Monitor. Em outras, ele foi retratado como um viajante do tempo e solitário, explorando os recantos mais obscuros da história. No entanto, a sua jornada também foi marcada por reviravoltas surpreendentes, tragédias e várias encarnações diferentes. Em algumas dessas encarnações, o Rip Hunter enfrentou os Homens Lineares, que eram uma entidade cósmica que o recrutou para missões temporais de alto risco. Esses encontros o levaram a descobertas sobre a natureza mutável do tempo e também para o multiverso. No entanto, a saga de Rip Hunter não se encerra com uma conclusão linear, mas sim em um turbilhão de possibilidades e realidades alternativas. Sua trajetória é um lembrete da complexidade do próprio conceito de tempo e do papel que cada indivíduo desempenha na trama da existência. Assim, o destino do Rip Hunter permanece um enigma interessante, marcado sempre pela mesma incerteza e as mesmas aventuras que o caracterizaram ao longo dos anos. No próximo episódio, nós vamos falar sobre uma heroína bem antiga, mas que anda desaparecida. Então, até lá!